tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre modelos de regressão linear múltipla, certo? A gente vai sair do nosso, digamos assim, do bem bom, que era trabalhar só com uma variável explicativa, e a gente vai dar uma abrangência maior nisso aí, certo? Então, no começo, assim, eu só na aula de hoje, né, que é a primeira aula, eu não vou discutir muito modelos com aplicações. Eu vou basicamente mostrar uma motivação, por que a gente estuda modelos lineares múltiplos. Vou fazer uma revisão de matrizes, que eu acho muito importante para esse conteúdo, para vocês aprenderem a parte matricial, porque é bem mais, eu acho mais simples quando se está trabalhando com regressão linear múltipla. Então precisa dessa revisão até para relembrar algumas coisas, algumas propriedades. E eu finalizo fazendo a mesma estimação por mínimos quadrados que eu fiz utilizando somatórios, eu vou fazer utilizando a forma matricial, que é a forma geral. Aqui você pode usar quando tiver o modelo linear simples, quando tem só o beta 0 e o beta 1, como também pode usar essa estimação quando você tem infinitos não, porque é limitado os nossos betas, mas digamos, se eu quiser estimar 20 betas, se eu tiver um modelo que é para estimar 20 betas, eu tenho que usar essa estimação tipo por forma matricial, certo? Então aqui é o que a gente vai ver na aula de hoje, a regressão linear múltipla, revisão de matrizes, vou dar a definição, operação, matriz identidade, matriz transporte, matriz inversa, propriedades. Vou falar sobre a estimação dos parâmetros, certo? Vamos lá. A regressão linear múltipla. Quando a gente estava trabalhando com modelos lineares simples, a gente estava interessado em explicar a variável dependente, que é o nosso y, como função de somente uma variável independente x. Só o que é que acontece? É difícil para a gente encontrar conclusões ceteris paribus. O que é isso? Tudo mais constante. Não tem como a gente deixar tudo mais constante se a gente está trabalhando somente com uma variável independente, certo? Então, os outros fatores que poderiam explicar o y, eles não são espelho. A gente, por exemplo, não tem como calcular outros fatores que influenciariam na nota do aluno se a gente só tem a variável horas estudadas. A gente não sabe denotar como a frequência na sala de aula influencia, como o sexo influencia, como o uso do computador em casa influencia. Então, o modelo linear múltiplo, ele já nos permite aumentar essa gama de variáveis independentes para poder dar uma melhor informação para a nossa variável resposta. Então, foi o que eu coloquei aqui. Eu tenho 3 modelos aqui. Eu peguei o primeiro modelo que a gente viu no exemplo da lista. Isso aqui foi a questão da lista que eu deixei resolvida, que é o preço de uma casa em função somente, que é esse modelo 1, presta atenção. É o preço da casa em função somente da distância da casa para um incinerador de lixo. Certo? Eu estou tentando estimar o preço em função somente dessa variável dist. Só que o que acontece? Se eu estiver interessado de acordo com esse primeiro modelo, se eu estiver interessado em outra casa que tem a mesma distância, só que com banheiros diferentes, com números de banheiros diferentes, eu não tenho como precificar isso, porque o número de banheiros não está explícito aqui. Aí eu chego no ponto 2.
que é que o modelo 2 ele vai nos beneficiar? Eu posso estudar essa variável beta 2, que ela vai me dar... o que é que ela vai me fornecer? Ela vai me fornecer o quanto o número de banheiros influencia, ceteris paribus, as outras variáveis. Ou seja, eu posso estudar como, digamos assim, o número de banheiros de determinado bairro, que teriam basicamente a mesma distância da casa para o incinerador, então isso aqui seria constante, o quanto o número de banheiros vai influenciar. Então, quanto um banheiro vai aumentar no número da casa, no preço da casa, quanto o número de banheiros vai influenciar nesse preço para casas do mesmo bairro, o que eu não conseguia estimar aqui no preço 1. E no modelo 3, eu já tenho a variável quartos, número de quartos, que eu também não conseguia aqui com o banheiro, no modelo 2. O que é que vai acontecer aqui no modelo 3? Eu tenho um beta 0 mais um beta 1 vezes a distância, mais um beta 2 vezes o número de banheiros, mais um beta 3 vezes o número de quartos, mais um erro. Qual é a diferença aqui? Se eu manter constante a distância, ou seja, casas do mesmo bairro, se eu manter constante o número de banheiros, digamos, casa com 2 banheiros, eu consigo variando o número de quartos, digamos, uma casa no mesmo bairro, com o mesmo número de banheiros, e variando somente o número de quartos, eu consigo saber a diferença do preço dessas duas casas. O que eu não conseguiria aqui e nem conseguiria aqui, certo? Então, essa diferença, quando a gente vai aumentando e, logicamente, quando faz sentido, que aqui, logicamente, os 3 fatores fazem sentido para o preço da casa, que o modelo múltiplo ele vai beneficiar a gente, porque ele deixa explícito quais são as variáveis que a gente pode trabalhar, certo? Então aqui eu deixo uma explicaçãozinha, que o preço da casa é explicado agora por 2 variáveis explicativas no modelo 2 e por 3 variáveis explicativas no modelo 3. O beta 1 ele vai medir o efeito ceteris paribus de dist sobre o preço da casa, ou seja, é o preço ceteris paribus, mantendo os demais constantes, certo? O beta 2 ele irá medir o efeito ceteris paribus do número de banheiros sobre o preço da casa, e o beta 3 ele vai medir o efeito do número de quartos sobre o preço da casa, mantendo os demais constantes. E como é que a gente vai escrever isso aqui se a gente agora está trabalhando não mais só com 2 variáveis? A gente está trabalhando com 3 aqui, mas a gente pode trabalhar com 4, com 5, com 6 e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar na forma matricial. Como é que a gente vai trabalhar dessa forma matricial? Eu estou escrevendo aqui, esse aqui é o modelo com o modelo 3, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho a nossa matriz, que no caso aqui vai ser um vetor, uma matriz coluna, vai ser um vetor de N linhas e uma coluna, que são as respostas, que são, digamos, os preços. Digamos que a gente aqui tenha N preços de casas, certo? Então ela vai ser uma N por 1, uma matriz N por 1. Aqui, essa matriz aqui, essa segunda aqui, vai ser a matriz de variáveis independentes. Por que tem esse 1 aqui? Eu já explico. Não se atentem a 1 não, vamos só atentar a essas aqui. Essa segunda coluna, ela vai ser as N distâncias da casa para o incinerador. Então, essa primeira aqui é a distância dessa primeira casa aqui, que tem o preço Y1, para a casa, certo? Então, esse aqui vai ser o X1, vai ser a distância do incinerador
da casa para o incinerador, certo? Da primeira casa. O x21 da segunda casa e assim sucessivamente. Então, vou ter n casas. Então, isso aqui, essa daqui vai ser a coluna da variável dist. Essa terceira coluna aqui vai ser o número de banheiros. Então, esse aqui vai ser o número de banheiros da primeira casa, aqui da segunda, aqui da terceira, sucessivamente. Aqui e como eu tô... Desculpa, deixa o rapazinho passar ali. Pronto, então. E essa última aqui vai ser o número de quartos das casas, certo? Aqui vai ser o número de quartos da primeira casa, aqui o número de quartos da segunda casa, e sucessivamente. Por que que tem essa coluna de uns aqui? Quando eu for multiplicar isso aqui pelo nosso modelo, lembrem-se que tem o beta 0 aqui. O beta 0 ele não está multiplicando nenhuma variável. Quando eu multiplicar essa linha com o meu vetor de parâmetros, de betas, esse beta 0 ele tem que ficar sozinho. Então, por isso que eu tenho que multiplicar, tenho que colocar essa coluna de uns aqui. E, logicamente, para multiplicar aqui, ficar o beta 0 nesse modelo aqui. Tranquilo? Então, eu vou somar com o meu vetor de erros. Isso aqui são para 3 variáveis explicativas. O termo aqui, essas duas matrizes aqui, vão ser para K variáveis explicativas, o modelo geral. Então, eu vou ter uma matriz N por 1, que é a matriz Y de respostas, que vai ser igual a uma matriz X N por K mais 1. Por que K mais 1? Porque eu vou ter K variáveis explicativas e mais uma coluna de uns, por isso é K mais 1. Vezes uma matriz beta, que vai ter K mais 1 linhas, porque eu vou ter K variáveis explicativas mais o beta 0. Então é mais 1, K mais 1 por 1. E vou ter uma matriz de erros N por 1. E eu vou denotar elas dessa forma aqui, sempre com esse tiozinho embaixo, certo? Então, toda vida que vocês virem um número com tiozinho, um número não, na verdade vai ser mais uma letra. Vocês virem uma letra com tiozinho embaixo, vai ser sempre matriz, tá? Então, para não ter que carregar essa notação toda a vida, eu vou só carregar a letra com tiozinho embaixo, tá? Então, que a gente viu com 3 variáveis para o de K, vai ser só a variável, só a matriz X e a matriz de betas. A Y vai ser a mesma, certo? Eu vou ter N variáveis, N respostas, então vai continuar a mesma, e a matriz dos erros também. O que é que vai aumentar aqui? Vai aumentar só o número K aqui, né? Não sei se vocês estão vendo que eu estendi até o número de variáveis explicativas, que são K variáveis. Então, eu vou ter a coluna de uns, que eu já expliquei o motivo, né? Eu vou ter aqui essa primeira coluna aqui, no caso, desculpa. A primeira coluna de variáveis independentes, ela vai dar a variável independente que vai estar relacionada com beta 1. Essa aqui vai ser a variável independente que vai estar relacionada ao beta 2, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço o produto dessa matriz X com a matriz dos betas e somo com o erro, eu vou obter essa matriz aqui, ó. Então, fica quem? Fica o beta 0 mais o x11 vezes o beta 1 mais o x12, não, nessa linha, com essa coluna, aí de baixo, essencialmente, né, o produto de matrizes. Então fica essa linha versus a matriz de parâmetros. Então vai dar essa primeira linha aqui, essa segunda linha vezes essa aqui, vai dar essa segunda linha aqui, tá? Então sempre essa coluna aqui
ela vai estar relacionada com o beta 1. Sempre essa coluna aqui, ela vai estar relacionada com o beta 2 e assim sucessivamente. Então, para, digamos assim, qual vai ser a equação da terceira casa? Vai ser essa aqui, ó, y3, que é a casa 3, ela vai ser igual a beta 0 mais x31 vezes beta 1 mais x32 vezes beta 2 mais x33 vezes beta 3, e assim até o número de variáveis que vai estar explicando o modelo, certo? Então, o número de variáveis explicativas. Tá? Então, isso aqui é a motivação, tanto para a gente estudar a parte matricial, que vai ser o assunto agora do próximo slide, algumas aplicações, algumas propriedades, e com a motivação para a gente entender melhor o que são modelos lineares múltiplos. O que a gente está tentando fazer é tentando explicar a variável resposta preço de acordo com várias variáveis independentes. A gente não está mais interessado em só uma variável independente, a gente está interessado em 3 ou mais. Tá? Então, nas próximas aulas eu vou trazer resultados que já nos dão os valores para a gente discutir em cima desses resultados o que é que essa equação de regressão está nos querendo informar. Tá? Então vai ser uma coisa também mais técnica. Então, para dar continuidade ao conteúdo, principalmente agora na parte das estimações, eu vou primeiro fazer uma revisão aqui da parte matricial com vocês, certo? Então, o que é uma matriz? Uma matriz é um arranjo, basicamente retangular, de elementos, certo? E ela pode ser escrita de diversas formas, de acordo com sua dimensão. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma matriz A, que ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, sempre na notação dela, a gente coloca o número primeiro de linhas e logo após o número de colunas, certo? Então, isso aqui é uma matriz 2, que ela tem 2 linhas, por 3, que tem 3 colunas, certo? O que é um vetor? O vetor é uma matriz unidimensional. A gente tanto pode ter um vetor de linhas, como esse aqui, linha e 3 colunas, como a gente pode ter um vetor de coluna. No caso aqui a gente teria só aqui, seria 3 por 1. Então seriam 3 linhas e uma coluna. Também seria um vetor, poderia ser chamado de vetor, porque seria uma matriz unidimensional. Certo? E no decorrer do texto, que eu até coloquei aqui em cima, no slide passado, no slide anterior, a matriz, a notação que a gente vai utilizar é sempre a letra maiúscula ou minúscula com um tiozinho embaixo. Então, esse tiozinho embaixo, ele determina que esse elemento é uma matriz, certo? Para não ficar repetindo essa nomenclatura dos numerozinhos, dos índices. Então, sempre que eu colocar uma letra com um tio embaixo, denotando que ela é uma matriz, certo? Eu acho que isso aqui não é nada de novidade para vocês. Talvez algumas coisas que eu fale aqui seja novidade, mas esse começo aqui não é tranquilo. Depois de definir o que são matrizes, a gente fala basicamente de 2 operações, que é a operação de soma, que a gente só pode somar 2 matrizes que tenham a mesma dimensão. Por exemplo, aqui eu estou pegando uma matriz 3 por 2, certo? Essa matriz primeira aqui, 3 por 2, e estou pegando uma 3 por 2 também. E o resultado vai ser uma 3 por 2. Se por acaso fosse aqui uma 3 por 3, já não daria para somar, certo? Então tem que ter a mesma dimensão para fazer a soma, certo? O produto tem uma diferençazinha. A gente não necessariamente tem que ter o mesmo tamanho. Se ela for quadrática, sim. A gente já vai ver a definição de quadrática. Mas, por exemplo, se eu pegasse esse exemplo aqui da soma,
uma 3 por 2 vezes uma 3 por 2 não dá certo, certo? Não pode ter no caso elas serem iguais, né? Mas também o produto dela não vai existir. Por quê? Porque para existir o produto de duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Por exemplo, aqui eu estou colocando uma 3 por 2, certo? Essa aqui é uma 3 por 2 e estou multiplicando por uma 2 por 2. Aqui dá certo, porque essa primeira tem duas colunas e essa segunda aqui tem duas colunas também. Então o produto delas vai ser eu vou falar bem a grosso modo aqui. É como se esses dois aqui se anulassem. Então teria uma matriz 3 por 2, que seria a matriz resposta, que seria o produto, certo? E uma observação é que, diferentemente dos escalares, dos números, a matriz ela não apresenta aquela propriedade que o produto ele pode ser comutativo. Não é comutativo. O produto ele pode ser trocado, digamos. Se fosse escalar, se fosse um número, A vezes B era igual a B vezes A. Só que como é matriz, isso aqui não é verdade, certo? Então, a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B vezes a matriz A, certo? Então tem que ficar atento com isso aqui, que mais na frente vocês vão ver como isso aqui pode ser importante. Matriz identidade. Antes de definir matriz e identidade, a gente tem que definir dois tipos de matriz. Primeiro, a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando o número de linhas de uma matriz é igual ao seu número de colunas. Então, toda matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, assim sucessivamente, ela é uma matriz quadrada. Aqui é um exemplo de uma 3 por 3. Essa é a matriz A. O que é uma matriz diagonal? A matriz diagonal é uma matriz quadrada onde somente os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Então, essa diagonal aqui é o que a gente chama de diagonal principal. Então, a matriz diagonal ela vai ter esse A1, A22 e A33 diferente de zero, e os restantes, as entradas, digamos assim, vão ser zero. Então, esse A12 é zero, esse A13 é zero, A23 é zero e assim sucessivamente, certo? Nesse caso daqui dá 3 por 3. Então, isso é uma matriz diagonal. Todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e somente eles, certo? Os restantes vão ser zero. E o que é o principal ponto aqui? O que é a matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz diagonal, certo? Cujos elementos da diagonal principal vão ser iguais a 1. Então aqui é uma matriz identidade 3 por 3. Percebam que a diagonal principal é toda de 1 e os demais elementos são iguais a zero. Certo? Matriz transposta e matriz inversa. O que é uma matriz transposta? Se a gente tem uma matriz A e a gente faz a transposta dela, o que antes era linha vira coluna. Então, a transposta de uma matriz é quando cada linha original é transformada em uma coluna. Ou seja, eu tenho aqui essas duas entradas, A1 e A12. Então, como elas estão na linha aqui, elas vão virar coluna aqui, ó, certo? Como estou calculando a transposta. Mesma coisa aqui, certo? E aqui na última coluna. Então, a matriz A era 3 por 2. Como eu tirei a transposta dela, o número de linhas, que era 3, vai virar o número de colunas da transposta. Então, ela vai ficar... E o número de colunas
da original vai virar o número de linhas da transposta. Então, se a original é uma 3 por 2, a transposta vai virar uma 2 por 3. Certo? E uma matriz inversa, o que é? Não, não tem uma definição básica, mas a propriedade principal da matriz inversa é que a matriz original vezes a matriz inversa é igual à matriz de identidade. E a gente pode se reescrever também como se fosse a inversa vezes a original. Certo? Então esse resultado aqui vai ser muito importante, principalmente nas provas de soma de quadrado. Acho que esperança também a gente utiliza isso aqui. Mais à frente vocês vão ver essas aplicações aqui. Então tudo que a gente está vendo aqui até agora, a gente de certa forma vai precisar, não necessariamente trabalhando com a matriz nesse formato dela, que a gente vê mais no ensino médio e tal. A gente vai trabalhar mais nesses produtos aqui, como se eles fossem, como se fosse aquele algebrismo mesmo, mas na forma matricial, certo? Uma matriz ela é dita indepotente se o produto ela ao quadrado, digamos assim, é igual a ela mesma. E ela é uma matriz quadrada ortogonal se a inversa é igual à transposta. Certo? Então, também são duas definições de dois tipos de matrizes. E aqui, que eu acredito que seja a parte mais interessante dessa parte dessa revisão, que eu não vou provar, eu só vou dizer algumas propriedades, que eu não sei se vocês já viram isso aqui. Também não tem como saber o feedback de vocês agora, porque a gente está em aula remota, então eu vou colocar esses 5 resultados aqui, que a gente vai precisar no decorrer das demonstrações de regressão múltipla. Que o que são? Se eu tenho a transposta de uma matriz e eu tiro a inversa, eu posso substituir, certo? Eu posso tirar a inversa e depois tirar a transposta. Isso aqui vão ser coisas equivalentes. Essa primeira propriedade aqui. A segunda propriedade. Se eu tenho o produto de duas matrizes e tiro a transposta, o resultado vai ser a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Então, é meio que vai inverter também o produto dentro, entendeu? Como eu disse, isso aqui, AB é diferente de BA. Então, quando eu coloco a transposta para dentro do parêntese, ele vai inverter os elementos dentro do parêntese também. Certo? Isso aqui quando o produto é entre duas matrizes. Quando o produto é entre três matrizes, como é esse terceiro ponto aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou inverter somente os extremos. Logicamente eu vou aplicar a transposta em todos, certo? Só que eu vou inverter somente os extremos. O C, que é o extremo daqui, ele vem para o começo, o B ele permanece e o A vem para o final, certo? Então, logicamente fica tudo transposto, né? C transposto, B transposto, A transposto. Essa propriedade 4 é basicamente igual à propriedade 2, só que aqui é com inversa. Se eu aplico a inversa dentro da multiplicação aqui, eu inverto a ordem dos produtos aqui das matrizes, certo? Novamente, logicamente, com a inversa aplicada. E esse quinto aqui, o que é que acontece? Se a gente tem um vetor, se a gente quer a soma de um vetor, soma dos quadrados do vetor, a gente pode escrever como o x, o vetor, né, transposto vezes x. Então, digamos que a gente tenha um vetor, sei lá, de uns, e a gente queira esses 1 ao quadrado. Então, a gente vai elevar todos esses elementos ao quadrado e vai somar. Para fazer isso, na forma matricial, a gente pega ele e tira a transposta. Então, ele vai virar um vetor, ele era um vetor coluna, ele vai virar um vetor linha. Então, eu vou ter
aqui uma linha com todos os elementos de uns, vezes o vetor coluna. Então, quando a gente multiplicar esse vetor linha por esse vetor coluna, a gente vai ter 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, que é justamente 1 ao quadrado. Soma de 1 ao quadrado, certo? Então, essa propriedade aqui vai ser a primeira que a gente vai ver na demonstração mais tarde aqui, no próximo slide já, que é quando eu calculo isso aqui, que vai ser a soma dos nossos erros, né? Erros ao quadrado, que eu vou reescrever os erros como aqui. Esse x aqui vai ser o meu erro, vai ficar o erro, o u, né? No caso que é o nosso erro que a gente chama transposto vezes u, certo? Então, essas propriedades aqui, para não deixar vocês mais céticos assim, eu vou reescrever ela no R, nas aulas de R, e vou mostrar para vocês que elas realmente fazem sentido. Até quem tiver curiosidade assim para querer mexer no R aí, cria 3 matrizezinhas aí e fica brincando com essas propriedades, é bem legal, certo? Então, o mais importante aqui de revisão de matrizes seria essas propriedades aqui, porque a gente não vai estar muito atento em fazer esses cálculos com a matriz em si, com a forma dela. Vai ser basicamente com essas propriedades aqui. A gente vai calcular a matriz dessa forma aqui, certo? Mas essa parte mais numérica, assim, eu deixei para vocês relembrarem, certo? Bem, vamos lá. Para a estimação dos parâmetros, o que é que a gente tem que ter noção primeiro? A gente tem que ter noção desses dois teoremas. Esse teorema 1, o que é que ele diz? Seja Q uma forma quadrática nas k variáveis independentes de x no AXK, definida por Qx igual a x transposto a x, certo? Então, isso aqui vai ser uma matriz x transposto a x. Então, a derivada parcial desse Q em relação a x vai ser igual a 2 vezes a matriz A vezes a matriz x, certo? Então, toda vida que eu tiver uma matriz dessa forma aqui, x transposto a x, a derivada parcial com relação ao x vai ser dada por 2 vezes a matriz A, que é a matriz que, a grosso modo, fica no centro, vezes a matriz x. Então, esse aqui é o teorema 1. Uma dica que eu dou para os próximos slides. Escrevam esses dois teoremas, certo? Parem um pouco o vídeo. Escrevam esses dois teoremas, porque provavelmente provavelmente não, eu vou precisar deles mais. Então, quando começa a explicação do que vai necessitar deles, vocês já estão com eles aí, para não ficar voltando o slide e tudo, certo? O vídeo. Então, você já tem eles anotados aí, certo? E o segundo teorema seja L uma função linear de k variáveis aleatórias, isso aqui é variáveis aleatórias, independentes, definidas por L de x, que é igual ao somatório de AI vezes xi. Isso aqui eu posso reescrever como produto de duas matrizes. No caso, isso aqui vão ser um produto de dois vetores, que é igual a transposto vezes x. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu encontro esse somatório aqui, certo? Então, se eu pegava a derivada parcial desse termo aqui e tirar em relação a x, eu vou ter a matriz A, certo? Então, mais à frente a gente vai ver aplicações disso aqui. Então, anotem esses dois teoremas, que mais à frente a gente vai utilizar eles. Tá, então, o que é que a gente vai precisar agora? O modelo que a gente viu anteriormente, no começo da aula de hoje, na forma matricial, ele pode ser escrito como o y, né? O y, a nossa variável resposta, que é igual ao x beta,
tudo em forma de matriz, mais a matriz de erros. Se eu isolar só essa matriz de erros, eu vou achar o quê? Que a matriz de erros é igual ao y, certo? Nossa matriz y de variáveis resposta, menos x beta, certo? Só qual é a lógica de todo o nosso trabalho para encontrar os estimadores? É minimizar a soma do quadrado desse erro aqui, certo? A gente já fez isso para o modelo linear simples, só que a gente só fez na forma como somatório. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou reescrevendo o somatório dos meus erros ao quadrado, certo? Então eu tenho que minimizar isso aqui com relação aos betas. Só que eu já, em uma das propriedades lá, eu posso reescrever isso aqui em forma de produto de matrizes ou de vetores. Então isso aqui é o vetor U transposto, que é o vetor de erros transposto, vezes o vetor U, certo? Então, esse somatório aqui, eu estou transformando ele no interesse da aula de hoje, que é trabalhar ou com matrizes e com vetores. Então, estou transformando ele nesse produto aqui. Só que quem é o meu, que a gente achou aqui, ó? É y menos x vezes beta. Então, eu vou substituir isso aqui. Um eu vou colocar o transposto, certo? E o outro eu vou repetir ele. Pronto, então, a gente vai trabalhar agora com esse produto aqui. Então, como é que vai ficar esse produto aqui? Uma das propriedades que a gente viu lá, a gente pega o transposto, certo? Estou repetindo ele aqui. A gente pega o transposto e insere ele dentro dos colchetes. Então, fica y transposto, né, aqui, menos x vezes beta, o produto disso transposto, vezes y menos x vezes beta. Tudo isso da forma matricial. O y transposto eu repito, e aqui eu vou usar uma daquelas propriedades. Se eu tenho o produto o produto de uma matriz, de duas matrizes, quando eu coloco o transposto, eu vou inverter a ordem. Então fica beta transposto vezes x transposto. E aqui eu continuo com o y menos x beta. Agora aqui, o que é que vai acontecer? Esse yt eu vou aplicar a distributiva. E lembrando que sempre eu tenho que colocar na ordem. Porque aqui, no caso das matrizes, a ordem importa. Não é como no caso do produto normal. Produto de matrizes, a ordem importa. Então eu fico com y transposto y menos y transposto x beta menos beta transposto x transposto y mais beta transposto x transposto x beta, certo? Então vou ficar com essa forma aqui, tá? Agora reparem uma coisa, eu vou pegar só esse terceiro termo aqui, ó. Beta transposto x transposto y. O beta, ele é uma matriz o quê? K mais 1 por 1. Como ele está transposto aqui, ele fica uma matriz o quê? 1 por K mais 1, certo? O x é uma matriz N por K mais 1. Como ela está transposta, ela fica uma matriz K mais 1 por N. E o y é uma matriz N por 1. Ele não está transposto, continua um N por 1. O que é que vai acontecer? Se eu tenho o produto de uma matriz 1 por K mais 1 com uma matriz K mais 1 por N, esse produto aqui vai resultar em uma matriz 1 por N, certo? Então, o produto desses dois primeiros aqui vai resultar numa matriz 1 por N. Quando eu tenho uma matriz 1 por N e multiplico a matriz N por 1, eu vou resultar numa matriz B, né? Isso aqui vai ser o resultado de uma matriz B, 1 por 1, que é um escalar, um valor.
Então, se isso é um valor, a transposta dela é o próprio valor. Então, se eu aplicar a transposta nessa matriz aqui, nesse produto aqui, não vai mudar nada, porque é um valor. Só que a gente vai encontrar, quando a gente aplicar a matriz transposta aqui, ó, uma das propriedades lá, quando tem 3 termos, o que é que vai acontecer? O último termo vai para o primeiro transposto, certo? Então fica y transposto. O termo do meio eu repito e coloco transposto, então o transposto do transposto é a própria matriz, então fica matriz x. E o primeiro termo vai para o último termo com transposto, então fica beta transposto, como ele está transposto aqui, então fica beta. E isso aqui é igual a isso aqui, ó, reparem, certo? Então eu posso reescrever isso aqui como isso aqui, por isso que eu coloquei aqui menos 2 vezes y transposto x beta, certo? Então, essa observação é justamente para justificar porque aqui isso aqui é igual a isso aqui, certo? E eu reescrevi ele de 2 aqui. Pronto, então a gente já tem a nossa fórmula da soma, né? Da soma dos erros ao quadrado na forma matricial, que é isso aqui. Agora, qual é o intuito agora? Eu quero minimizar isso aqui com relação aos betas, que é justamente o próximo passo. Então, eu tenho que derivar parcialmente, né, o transposto U com relação aos betas, com a relação, certo? Então, vou ter que tirar a derivada parcial de tudo isso aqui igual a zero. E tenho que encontrar o beta que vai minimizar isso aqui. Como eu estou tirando a derivada em relação ao beta, esse primeiro termo aqui não tem nenhum beta nele. Tem nenhum termo de beta nele, então isso aqui vai zerar. Derivada quando não tem nenhum dos termos, ela é zero. Então isso aqui zero. Então eu vou ficar com menos 2, o 2 é constante, eu posso tirar da derivada. Então fica menos 2, derivada parcial de y transposto x beta com relação ao beta, mais a derivada parcial de beta transposto x transposto x beta com relação a beta, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então vamos relembrar lá dos nossos teoremas. Eu disse que o primeiro teorema é a derivada parcial de x transposto a x com relação a x é igual a 2ax. E do teorema 2, eu tenho que a derivada parcial do a transposto x com relação a x é o a, certo? Então, daqui, do teorema 2, certo? Desse teorema 2 aqui, o que é que eu vou fazer? Se eu chamar esse y transposto x aqui de a transposto e o beta de x, eu chego no teorema 2, certo? Esse menos 2 aqui a gente não vai influenciar muito não, só estou interessado nessa parte aqui da derivada. Então, esse y transposto x, ele vai ser nosso a transposto e o nosso beta vai ser nosso x. Então, a derivada disso aqui vai ser o a. Só que quem é o a? O a é isso aqui que eu chamei de a transposto, transposto. Né? O transposto do transposto é a própria matriz. Então fica y transposto x transposto, que vai ser x transposto y. Então a derivada parcial disso aqui vai ser menos 2 vezes x transposto y. E do teorema 1, o que é que vai acontecer? O nosso beta a gente chama de x, certo? Beta. E nosso x transposto x a gente chama de a. Pronto, vamos ver a questão. Qual é a derivada parcial pelo teorema? 2 vezes a vezes x, que é o nosso a. X transposto x, que está aqui. E o nosso x é o beta, certo? Então fica 2 vezes x transposto x vezes beta, certo? É só vocês tentarem reescrever esse a com esses termos que eu estou dizendo, certo? Aqui o a transposto vai ser
y transposto x, e aqui o a vai ser x transposto x. E o x sempre vai ser os betas. Substituindo o x sempre pelos betas. Tá? Então, se eu substituir fazendo as derivadas, eu vou obter quem? Menos 2 vezes x transposto y, mais 2 vezes x transposto x vezes beta, isso aqui vai ser igual a zero. Se eu passar esse segundo termo para o outro lado, ele vai negativo, eu vou cancelar esse menos 2 com esse menos 2, e eu vou obter o quê? X transposto x vezes beta igual a x transposto y, certo? Como estou interessado só no beta, aqui eu não vou dividir, eu vou aplicar a inversa dessa matriz aqui, x transposto x, que é justamente isso aqui. Então, a gente chega no nosso resultado de interesse. Então, nosso vetor de parâmetros estimados, beta, ele vai ser x transposto x, a inversa, a menos 1, vezes x transposto y, certo? Então, a gente finaliza a aula de hoje com esse resultado. Então, na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos de modelos de regressão múltipla que a gente vai discutir alguns resultados em cima dele, vai ser uma coisa bem mais... a gente vai sair um pouco dessa parte mais matemática e vai discutir alguns pontos que eu acho importante, certo? Eu também vou trazer uma parte também um pouco matemática, que é a parte da esperança do estimador, certo? E eu acredito que dê tempo de mostrar no R tanto a parte com somatório, como a parte matricial e como a parte que eu já implemento, que o R já tem implementado dos modelos. Então a gente vai estimar os parâmetros de três formas, certo? Para mostrar para vocês que o resultado vai dar o mesmo resultado. Porque a gente na vida real, né, no mercado de trabalho, a gente não vai calcular tudo isso aqui. Isso aqui é uma coisa mais formal para vocês verem o passo a passo do que está acontecendo. Mas eu vou mostrar tudo para vocês no R, de como ele já tem implementado e como os resultados vão ser iguais, né? Certo? Então, tentem revisar essas coisas e tentem fazer vocês sozinhos, certo? Para exercitarem. E essa parte aqui, ela não tem no livro. Então, isso aqui são notas de aula da época da minha graduação lá na estatística, certo? Então, é uma parte assim, bem que eu acho... Eu não encontrei livros de referência que falassem desse assunto. Assim, então, é do meu caderno mesmo. Então, aproveitem, tentem refazer isso, porque eu acho é muito importante esse resultado aqui. Principalmente dessa forma matricial que... pelo que eu já conversei com os meus alunos do semestre passado, o professor de Econometria 2, ele cobra essa parte matricial. Então é interessante vocês saberem essa parte matricial, certo? Pois até mais, pessoal.